Evangelho de São Lucas, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 7. Porém, bem cedo, no primeiro dia da semana, as mulheres levaram os perfumes e as especiarias aromáticas ao sepulcro e verificaram que a enorme pedra que fechava a entrada havia sido rolada para o lado. Quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram ali assustadas, procurando imaginar o que poderia ter acontecido com o corpo. De repente, apareceram dois homens vestidos de mantos tão brilhantes como a luz do sol, que se colocaram ao lado delas. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram diante deles. Então os homens perguntaram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Jesus não está aqui, ressuscitou. Não se lembram do que ele disse a vocês na Galileia? Que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue ao poder dos homens pecadores, que fosse crucificado, mas que, ao terceiro dia, ele haveria de ressuscitar? E elas, lembrando-se dessas palavras, foram embora. Amados, esta passagem da Bíblia que fala da ressurreição de Jesus deveria ser lida todos os dias por todos os cristãos na face da terra, até que todos entendessem esta verdade. Jesus está vivo. Depois que Jesus ressuscitou e enviou o Espírito Santo então agora vai levar os seus discípulos a sair por toda Jerusalém, afirmando: Jesus ressuscitou. E por causa desta mensagem da ressurreição, Pedro e João foram presos. No livro do Atos, capítulo 4, versículo 1, diz: enquanto eles estavam falando ao povo, sobrevieram-lhes os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que eles ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. O jogaram na prisão e ali ficaram até o dia seguinte. Percebam que o anúncio desta verdade passou a incomodar o reino das trevas. O diabo, ele não quer que as pessoas tenham o conhecimento de que Jesus está vivo. Mais tarde, o apóstolo Paulo entendeu esta verdade. E ele disse lá no livro de Coríntios, capítulo 15, verso 14, se Cristo não ressuscitou, a fé dos cristãos será uma fé vã. A fé dos cristãos só terá sentido se eles acreditarem que Jesus está vivo. E um dia, este mesmo Paulo esteve na Grécia. E ali em Atenas ele foi no Areópago e começou a pregar o Evangelho e a dizer a todos que Jesus estava vivo e que Jesus, no caminho de Damasco, o evangelizou. E em Atos, capítulo 17, no verso 32, diz que quando Paulo começou a pregar sobre a ressurreição de Jesus, uns começaram a escarnecer, outros davam risadas e diziam: louco, nós voltaremos outro dia para ouvir sobre este assunto. E por causa de tanta zombaria,
Paulo saiu do meio deles. Amados, esta experiência, infelizmente, não mudou até os dias de hoje. Há de fato um contingente considerável de pessoas que não acreditam na ressurreição do Senhor Jesus. Nos dias de hoje, até para alguns que se dizem cristãos, isto lhes parece algo irrelevante ou sem grande atratividade. Se pregam tão pouco sobre a ressurreição de Jesus. Esta mensagem já não atrai as pessoas, elas não conseguem entender a relevância desta mensagem de que Jesus está vivo. E isto se dá ao fato de que as pessoas preferem acreditar em mentiras. Elas gostam de serem enganadas e desprezam a verdade de Deus. Mas, verdadeiramente, Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. E isto precisa ser pregado nos dias de hoje. Aleluia. Quando aquelas mulheres chegaram no sepulcro e viram a pedra rolada, viram que o sepulcro estava vazio, elas foram correndo e disseram aos discípulos. Pedro e João correram até lá e também confirmaram: o sepulcro está vazio, Jesus não está mais lá, ele ressuscitou. Naquele momento, a Bíblia, ela nos diz, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, do versículo 12 ao versículo 15, que os anciãos judeus, juntamente com os sacerdotes da época, eles se reuniram. E naquela reunião eles decidiram dar muito dinheiro aos soldados que estavam tomando conta do sepulcro e disseram: olha, vocês vão dizer que pela noite os discípulos de Jesus vieram e levaram o corpo dele. Nós não vimos porque nós estávamos dormindo. O diabo é tão mentiroso, porque se eles estavam dormindo, como é que eles afirmavam que foram os discípulos que levaram? Mas eles aceitaram o suborno, aceitaram o dinheiro e espalharam esta notícia, dizendo: o corpo de Jesus sumiu porque nós estávamos dormindo e os discípulos levaram o seu corpo. E o versículo 15 vai dizer: e essa história tem se divulgado entre os judeus até o dia de hoje. Mas, amado, Jesus, ele mesmo deu prova de que ele está vivo. Jesus, depois de ressurreto, ele apareceu pelo menos 10 vezes. Porque João disse que não dava para registrar tudo o que ele fez, mas pelo menos 10 vezes nós podemos ver que Jesus disse: sou eu mesmo, eu estou vivo. Em João, capítulo 20, no verso 16 e 17, vai dizer que Maria, ela estava ali, a Maria Madalena, e Jesus apareceu para ela, e ela disse: Rabone, e correu em direção a ele. E Jesus disse: não me segure, eu ainda não voltei para meu Pai, mas vá e diga aos meus irmãos, aleluia, que eu estou vivo e vou voltar para o meu Deus e vosso Deus, para o meu Pai e vosso Pai. Outro dia estava Maria Madalena, Salomé, Maria, a mãe de Tiago e outras mulheres. E de repente, Jesus apareceu para elas e disse: salve! E elas correram para abraçar os pés dele. E ele disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, porque lá eles me verão. Depois disto, pela terceira vez,
2 discípulos estavam voltando para Emaús. E na estrada de Emaús, Jesus apareceu para eles e perguntou: o que vocês estão conversando? E eles disseram: por acaso sois estrangeiro? E ali Jesus foi conversando com eles até a casa deles em Emaús. Aleluia! Chegando lá na casa, Jesus disse: vamos orar. E quando for orar, Jesus saiu dali e eles ficaram maravilhados. Jesus apareceu para Simeão. Jesus apareceu para os discípulos quando Tomé não estava presente. Quando disseram a Tomé, Tomé disse: eu não acredito. Eu só acredito se eu colocar o meu dedo do lado. E aí, pela 7ª vez, Jesus aparece novamente. Na outra semana, e diz: Tomé, vem cá, Tomé. Olha que sou eu. Olha aqui os furos. Tem alguma coisa para comer aí? E deram-lhe peixe. Ele comeu peixe. Jesus disse: olha, fantasma não come peixe. Sou eu mesmo. Aleluia. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que ele apareceu para mais 500 discípulos. Ele apareceu para Tiago. Ele apareceu para os apóstolos. Ele apareceu quando os discípulos decidiram ir pescar. Pedro disse: eu vou pescar. E disseram: nós vamos também. E Jesus aparece na beira do mar dizendo: lança a rede à direita. E Jesus já tinha peixe assado e pão para comer com eles. E na 10ª vez Jesus aparece ali na Galileia, antes da sua ascensão. Ali Jesus dá as últimas instruções. E eles ficaram ali maravilhados, e de repente Jesus começa a subir a ascensão do Senhor, voltando para o Pai, conforme Ele prometeu. Era o mesmo Jesus. E quando todos olhavam para o alto, a Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 11, que 2 anjos apareceram ali e disseram para eles: este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele há de vir, assim como para o céu o viste. Amados, é muito interessante esta semana chamada Semana Santa, onde nós podemos lembrar da paixão de Cristo, onde Jesus se entregou por nós, onde Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, mas a mesma Bíblia que diz que ele morreu, a mesma Bíblia que fala da via dolorosa, que fala do sofrimento, a mesma Bíblia diz, afirma, ao 3º dia, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Esta mesma Bíblia está dizendo: Jesus vai voltar. E os sinais da vinda dele, os sinais da volta do Senhor Jesus, estão aí. Vamos festejar a Páscoa. Vamos nos alegrar com o domingo da ressurreição. E vamos estar preparados, porque a qualquer momento vai acontecer o evento mais esperado pela igreja. O Senhor te abençoe. Este foi um toque da palavra de Deus.